Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Você está percebendo que Deus está trazendo algo muito específico para nós nessa noite? Obrigado, Eru. O Senhor está, através das palavras que Ele está repartindo conosco, falando claramente sobre uma caminhada, sobre passos, claro que tudo isso relacionado com a fé. Existe algo do Senhor para nós nessa noite, que Ele está fazendo, que Ele está já trabalhando em nós, porque o Senhor, Ele vai abrindo os nossos corações, Ele sabe como, né, mexer com a gente, Ele sabe como nos tornar atentos, vulneráveis àquilo que Ele está querendo colocar dentro dos nossos corações. E essa é uma noite assim, onde Deus tem aquela porção exata para nós, para nos alimentar, mas também para despertar algumas coisas dentro do nosso espírito. A Bíblia, ela fala de muitos momentos assim, onde homens de Deus, eles estavam diante da presença do Senhor, onde eles estavam ouvindo a palavra de Deus e essa palavra mexendo com eles. Nós conhecemos várias histórias que a Bíblia vai relatando para nós. A Bíblia conta histórias de homens que foram se achegando perto de Deus, e esses homens foram pela primeira vez ouvindo a sua voz, foram talvez assim, se familiarizando com o seu espírito, quase que uma sintonia fina. Eu não sei quem é do tempo aqui do rádio que sintonizava no Dial? Nem lembro o nome mais, né? Alguém lembra disso? Que não era digital? Você pegava o rádio e você ouvia, mas às vezes dava um chiadinho, né? Que sintonizava, né? A tal da sintonia fina, onde de repente chegava naquele ponto exato e você sabia que aquilo estava claro, aquilo entrava de uma forma ali mais precisa, né, nos teus ouvidos. Quem é desse tempo? A maioria, né? Não vou nem perguntar quem é do tempo da televisão que mudava o canal assim, né? Olha só, o pessoal já vai de voluntário, né? Isso é muito bom, isso é sinal de humildade, né? Mas é isso que vai acontecendo com a gente. Muitas pessoas perguntam, aquelas que estão chegando diante do Senhor, né? Estão tendo as suas primeiras experiências, mas de repente observa algumas pessoas que já estão caminhando com Deus, sensíveis a essa voz do Espírito Santo, e pergunta: mas como que essa pessoa ouviu a voz de Deus?
Quem aqui já fez essa pergunta, né? Como será que Deus pode falar assim? Será que Deus também poderia falar comigo? Tem uma história muito famosa na Bíblia de um homem que conheceu a Deus, que tinha um grande propósito para a sua vida, mas isso precisou acontecer com ele, primeiro, porque ele não se achava digno, ele não se percebia como alguém também que estava pronto para ouvir a voz de Deus, para caminhar uma caminhada ali de fé. Na verdade, ele não se achava apto para absolutamente nada. E Êxodo capítulo 3, já vai abrir na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, a gente vai ficar só nesse texto nessa noite. Aqui é o grande momento da vida deste homem, onde estava diante da presença de Deus, onde toda a sua vida também estava num momento decisivo, onde ele precisava tomar algumas decisões, ele precisava tomar alguns passos. O nome desse homem é Moisés. Porque antes de qualquer passo de fé que ele fosse dar, que Moisés precisasse dar, primeiro Deus, ele aparece para ele. Esse texto fala que Deus aparece para Moisés e ele se apresenta para Moisés. Moisés, antes de conhecer e ser capacitado para viver aquilo que Deus tinha para ele teve esse encontro com Deus. Só que ele teve esse encontro com Deus num lugar e numa situação que revela muitas coisas importantes para nós. O texto é Êxodo, então, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Começa assim: Moisés, ele pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era um sacerdote de Midian. Um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e ele chegou a um lugar que se chama Horebe, o monte de Deus. Versículo 2, ali o anjo do Senhor, ele lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Você já conhece essa história, né? História conhecidíssima. Versículo 3, ele diz assim: que impressionante. Ele pensa, que coisa sobrenatural que está diante de mim, porque a sarça ela não se queima, mas eu vou ver isso mais de perto. Inicialmente, o que chamava a atenção de Moisés, toda aquela cena, a coisa mais impressionante aos seus olhos é que ele vê que aquela sarça, ela ardia em fogo, mas ela não se consumia. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, do meio daquele fogo, Deus chama Moisés. Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Versículo 5, então, o Senhor diz: não se aproxime dessa forma, tire as sandálias dos vossos pés, ou dos seus pés, pois o lugar em que você está é uma terra santa. Chegando bem perto, ele descobre que o que mais, na verdade, era impressionante, não era mais o fogo, era a manifestação da presença de Deus no fogo. Mas a história ela começa assim, Deus chamando a atenção de um homem, mais uma vez, chamando a atenção de Moisés, por algo que estava acontecendo que era inexplicável, mas ao mesmo tempo era visível, era natural. E aquilo, por ser natural, mas ao mesmo tempo incompreensível, chama a atenção de Moisés. Mas era só uma forma de Deus chamar a atenção daquele homem, porque quando os olhos daquele homem são alcançados, quando aquele homem resolve, em meio àquele fogo, se aproximar daquilo, de uma forma, eu creio assim, muito também atraída por aquela situação,
ele tem uma revelação que começa a mudar tudo nessa história. Que na verdade a coisa impressionante que estava acontecendo ali não era aquele fogo. Deus aparece para ele no meio daquele fogo, mas o que estava acontecendo era o Senhor atraindo a atenção daquele homem para a sua presença. E Deus, ele continua fazendo isso. Deus continua usando coisas naturais, coisas que nós frequentemente nós enfrentamos. E eu posso enumerar algumas aqui. Deus, ele continua usando doenças. Deus continua usando perdas. Deus continua usando os nossos medos, as nossas deficiências. Deus continua usando aquele vazio interior que de repente eu descubro que está dentro de mim e não tem o que eu faça para que ele vá embora ou me deixe. Deus continua usando situações que de repente nós estamos vivendo, como depressão, ou como algumas coisas que são muito, mas muito difíceis de nós passarmos por elas. Eu não estou falando aqui que Deus faz com que a gente enfrente essas situações, mas Ele usa essas situações que muitas vezes nós temos parcela do porquê nós estamos enfrentando, mas o Senhor, Ele continua fazendo isso. Ele continua chamando as nossas atenções. E muitas vezes coisas que para nós seriam como essa situação, o que Moisés ele está encarando? Um fogo, algo que talvez pudesse estar consumindo. Mas por trás a gente vai perceber a coisa mais importante da mesma forma. É Ele tentando, como um pai amoroso, se revelar a nós, em meio a todas as coisas que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, que essa história começa a abrir os nossos olhos para nós enxergarmos coisas profundas aqui nesse texto, é que nós precisamos entender que o fogo que nós enxergamos muitas vezes é somente para chamar a nossa atenção. Por quê? Porque Deus, Ele continua querendo falar conosco. Mas Ele precisa chamar as nossas atenções em muitos momentos, porque nós sabemos como nós somos. Nós sabemos que se de repente em alguns momentos decisivos a nossa atenção não for despertada, não for chamada, nós vamos passando assim desapercebidos pelas nossas vidas, os nossos dias vão indo embora. E talvez em um conforto aqui, um conforto ali, uma situação, tudo certo e ok, do outro lado, a gente vai achando que as coisas, elas são somente essas, e a gente vai vivendo. Então, Deus, Ele continua fazendo isso, mas o texto, ele diz que não para por aí, porque entra um segundo elemento importantíssimo nessa história, que são as sandálias. Em segundo lugar, esse texto mostra que esse lugar é chamado por Deus como uma terra santa, um lugar de encontros com Deus. Esse mesmo lugar onde essa situação foi liberada e aconteceu para chamar a atenção de Moisés, o Senhor revela para ele que esse exato lugar, o Senhor, Ele classifica como uma terra santa, um lugar de encontros com Ele, e que para nós percebermos este lugar, nós vamos precisar então retirar essas nossas sandálias. Bom, vamos começar pelo lugar onde tudo aconteceu, o Monte Horebe. Em algumas traduções talvez vai estar na sua Bíblia como Monte Sinai. A gente vai encontrar várias histórias onde a Bíblia traz Monte Horebe, Monte Sinai, mas é o mesmo lugar, é o mesmo monte.
porque existe algo incrível aqui para nós aprendermos. Esse lugar, ele na vida de Moisés, passa a ser um dos seus maiores cenários. Esse foi o lugar onde Moisés, ele trava suas maiores batalhas. Mas é incrível, quando a gente começa a estudar essas situações que Moisés, ele passou neste lugar, o Monte Horebe, o Monte Sinai. Essas batalhas, tantas batalhas que ele enfrentou na sua vida, a gente vai descobrindo que a maioria delas neste lugar foram batalhas internas que ele precisou travar antes dele alcançar qualquer sucesso, até mesmo coragem para ele enfrentar as coisas que eram exteriores. Antes de enfrentar qualquer desafio exterior, Horebe foi o lugar onde Moisés, ele travou as suas maiores lutas interiores. Aqui no versículo 11, ainda dentro desse texto de Êxodo capítulo 3, chega um momento que ele diz para o Senhor: quem sou eu, Deus, para eu ter tamanha missão na minha vida? Quem sou eu para eu ir até Faraó? E aqueles que conhecem essa história sabem qual era o tamanho do desafio de Moisés. Encarar uma pessoa como Faraó, que não era qualquer um que poderia chegar à sua presença e sair ileso por confrontá-lo ou trazer algo de Deus. Então Deus escolhe aquele homem, traz essa missão, revela para ele. Mas aqui Moisés, como tantas batalhas que ele já tinha travado na sua vida, ele trava mais uma. Ele se coloca diante de Deus, perguntando quem ele era para poder enfrentar tamanho desafio. Foi o lugar onde ele enfrentou a sua insegurança pela primeira vez, os seus traumas do passado e a sua sensação de indignidade. Eu não sei se você já passou por essa batalha, mas é uma batalha que frequentemente nós precisaremos enfrentar nas nossas vidas. Uma insegurança para nós concluirmos coisas que são grandes demais para nós quando nós falamos de uma vida espiritual, de desafios que Deus nos chama a viver. Um outro homem de Deus, nesse mesmo lugar, nesse mesmo monte, ele também enfrentou essa luta, então não é por acaso. A gente não vai abrir essa história, mas se você tiver interesse de estudá-la depois, é 1 Reis capítulo 19, do versículo 8 ao 13, conta essa história de Elias, um outro homem de Deus, que ele foge da presença do Senhor e ele se esconde aonde? Ele se esconde nesse monte. E ele estava cansado, ele estava deprimido e ele estava com medo. Foi também neste mesmo lugar, nesse monte, que foi classificado por Moisés como o lugar do teste, onde Moisés ele discutiu com Deus e ele tentou recusar o seu chamado. Mesmo depois de vencer ou estando ali enfrentando a sua insegurança, ele também trava essa batalha de tentar recusar aquele chamado, a vontade de Deus para a sua vida. Êxodo capítulo 17 fala sobre isso, conta sobre uma série de batalhas interiores que Moisés ele trava, que envolveram a sua fé, a sua obediência e a sua dependência. Esse mesmo monte, em uma outra situação, Moisés classifica como também o lugar do seu erro, ou melhor, o lugar do erro, onde ele se sente corresponsável por um erro que aquele povo comete. Aqui, Êxodo capítulo 32, quando Moisés ele estava ali com o Senhor, o povo faz um ídolo de ouro, e esse lugar foi aquele lugar onde o pecado escondido precisou também ser confrontado. Foi o lugar onde ele enfrentou então a maioria das suas batalhas, mas esse lugar carregava uma orientação divina para aquele homem, porque ele precisaria perceber o que seria espiritual, o que era espiritual, e quais eram as batalhas de Deus para ele
E qual seria o momento que ele deveria então tirar as suas sandálias? Agora, por que será que Deus, falando tanto com este homem em várias situações, em várias batalhas, nesse momento importantíssimo da sua vida, ele desperta a atenção dele quanto à sua presença? Ele mostra que ele estava ali. E na sequência ele fala que seria necessário que ele, para sair daquele lugar, para ele avançar daquele ponto que ele estava, ele precisaria então tirar as suas sandálias. Por que será que Deus pede para Moisés tirar as suas sandálias? A gente vai encontrar várias instruções da Bíblia que vão tratar desse assunto, que vão falar a respeito das sandálias, aquilo que elas representavam, o porquê então que muitas vezes pessoas eram orientadas assim a retirar os seus calçados, as suas sandálias. Jesus, ele faz assim até mesmo com os seus discípulos em determinado momento. Ele fala que aqueles homens que estavam com ele também precisariam tirar os seus sapatos, as suas sandálias, para que o Senhor pudesse lavar os seus pés. E ele afirma que se isso não acontecesse, aquelas pessoas não poderiam ter parte com ele. Mas nessa história, quando nós vamos aprofundando aquilo que, na verdade, vai ficando evidente para nós, quando nós buscamos tudo o que está por trás, a gente percebe que aqui se tratava puramente de uma questão de sensibilidade. Deus estava mostrando para Moisés, e eu creio que Ele está fazendo isso conosco, porque Ele está chamando a nossa atenção a respeito do momento da vida que todos nós estamos, que cada um de nós está. E Ele está falando a respeito de uma caminhada, de passos que serão necessários nós darmos, mas o que Deus, chamando a atenção de Moisés, revela para ele, é que tudo aquilo que ele faria, né, na sequência, ele precisaria de uma sensibilidade para ele poder dar os passos certos, para ele entender aquilo que estava diante dele. E por que será que Deus começa a falar que Moisés, ele precisaria sensibilizar os seus pés? Por que será que Deus, nessa noite, fala para nós que nós precisamos prestar atenção nisso, que os nossos pés precisarão estar sensíveis? E a resposta que eu creio que o Senhor está trazendo para nós é porque a sensibilidade que nós estamos buscando, eu sei que nós estamos buscando essa sensibilidade espiritual para nós vivermos também os desafios que Ele está trazendo para nós. Que a sensibilidade, ela vai exigir algo muito, mas muito caro para nós. Porque a sensibilidade, ela sempre exige uma reverência. E quando Deus começa a falar com Moisés, que ele precisaria, para ele avançar na sua vida rumo àquilo que era de Deus, que era perfeito para ele, Deus mostra que os seus pés, eles precisariam estar de uma nova forma naquela terra, revelando para Moisés que aquele lugar, o lugar das suas maiores batalhas, mas que isso ainda não tinha acabado, que para Moisés sentir aquele lugar e ter certeza de cada passo que ele deveria dar, que esses seus pés precisariam estar sensíveis, e Deus faz isso mostrando que ele deveria então tirar as suas próprias sandálias em sinal de reverência. Nós não conseguiremos da mesma forma ter a sensibilidade que Deus está mostrando para nós, que nós precisamos buscar, se nós também não encontrarmos este lugar diante da presença de um Deus que é santo, e nós não sermos reverentes a Ele.
Porque a sensibilidade espiritual que nós estamos buscando, pasme você, ela não é automática. Perceber aquilo que é espiritual não depende apenas da inteligência e nem mesmo das nossas experiências. Vai ser necessário estarmos atentos, sensíveis, dispostos a ouvir a voz do Senhor. E isso só acontece quando nós nos colocamos em reverência diante da presença de Deus. É claro que quando nós vamos olhando para essa cena, nós vamos talvez mergulhando nesse texto e até pesquisando outros momentos onde as sandálias também fazem algum tipo de referência importante para nós. A gente vai encontrar a humildade envolvida nisso. E isso tem tudo a ver com reverência. O que seria essa reverência que Moisés entende que ele precisaria ter na sua vida para que a sensibilidade pudesse o guiar a partir daquele momento? É a reverência, é a humildade de saber, e ele confessa isso para o Senhor, que ele não poderia percorrer esse caminho que o Senhor estava chamando ele para viver sem a presença do Senhor. Ele reconhece que ele não era suficiente. Ele reconhece que ele não conseguiria avançar sozinho. Ele reconhece que ele não tinha nele nenhuma qualificação, ele não tinha nele nenhuma condição de dar aqueles passos que eram passos muito, mas muito importantes e difíceis. Mas Deus mostra para ele, como o Senhor está mostrando para nós, que estamos buscando uma sensibilidade, porque isso tem sido tema de muitas conversas entre nós, buscando direções, buscando aquilo que Deus tem para nós. A primeira verdade que nós precisamos receber no nosso coração, quando nós estamos buscando essa sensibilidade, é que nós precisaremos nos despir diante da sua presença, de tudo aquilo que é arrogante em nós. Tudo aquilo que talvez nos coloca nesse lugar de repente, mesmo que de alguma forma eu ache que vai ser difícil, mas eu ainda penso lá no fundo que eu teria condições de continuar vivendo ou continuar tendo algum tipo de êxito ou sucesso na minha própria vida. O Senhor, ele mostra aqui para Moisés, através dessa simples atitude de retirar as suas sandálias, buscando a sua sensibilidade, é que a reverência a um Deus que é santo seria a única forma de Moisés entender que aquele ídolo que o povo um dia fez, quando ele estava desligado daquilo que estava acontecendo, talvez desatento, não mais fosse levantado no seu coração. Em segundo lugar, essa reverência nos coloca então num lugar certo. A reverência, ela é reconhecer que nós estamos diante então de algo que é santo, diante de algo que é maior e de algo que é eterno. No caso de Moisés, Deus não falou com ele enquanto ele estava em sua postura comum, mas depois que ele tira suas sandálias, nesse gesto então de dependência, de humildade, de reconhecer que existia ali algo que era santo diante dos seus olhos, Deus traz para ele uma palavra. Em terceiro lugar, quando nós não encontramos essa reverência, ou nós ainda não discernimos essa reverência, nós podemos até ouvir algumas coisas, mas será difícil nós discernirmos esses passos que Deus está nos mostrando, que nós deveremos dar. A falta de reverência, ela vai endurecendo os nossos corações, ela vai nos tornando insensíveis às coisas que são sagradas. Pessoas irreverentes, elas podem
estar no mesmo ambiente da presença de Deus, mas não conseguem perceber a sua voz, nem mesmo os seus propósitos. Então, quando nós estamos falando de uma sensibilidade que nós estamos buscando de Deus, através de todas as suas manifestações, dons e tudo mais, nós só seremos sensíveis se, em primeiro lugar, nós, da mesma forma que Moisés, ele fez, nós encararmos essa presença santa de Deus que está na nossa frente e tivermos a mesma atitude que Moisés teve. A reverência é o único caminho de Deus para que os nossos olhos espirituais também sejam abertos e os nossos ouvidos da mesma forma. Quando nós nos posicionamos em reverência, Deus, ele passa a revelar então as nossas batalhas. Deus, ele passa a trazer para nós direção. Deus passa a repartir conosco os seus segredos. E isso é uma outra situação que acontece depois com Moisés, conhecido como um homem que Deus repartia os seus segredos com ele, falava face a face com Moisés. E essa cena de Deus falando face a face com ele é como aquela pessoa que fala face a face, um olhando para um lado, o outro olhando para o outro, os dois com a sua face colada, porque um está repartindo o segredo no ouvido do outro. E essa é a cena exata de Deus repartindo os seus segredos com Moisés. Intimidade, reverência, e Deus mostrando para ele então quais seriam os passos que ele deveria dar na sua vida. Deus revela os seus segredos para aqueles que estão reverentes diante da sua presença. Mas eu queria que você gravasse isso nessa noite, no seu coração. Eu queria que você entendesse a diferença quando nós estamos sensíveis para dar todos os passos que Deus está nos chamando a dar, e quando nós ainda estamos convivendo com coisas que estão tirando essa nossa sensibilidade, que estão fazendo com que os nossos pés ainda continuem em lugares de proteção, mas não são proteções espirituais, são proteções que muitas vezes nós mesmos estamos colocando debaixo dos nossos pés. Se possível, eu gostaria da presença aqui de um voluntário, mas esse voluntário, ele, além de ser uma pessoa corajosa, é alguém que vai precisar tirar o seu sapato. Então, é aquela história. A gente está aqui em jogo com o chulé e uma meia furada. Então, esse é o Antônio. Muito bem. Nem chulé. Seu Antônio, ele é conhecido carinhosamente, com todo respeito, como seu bacon. Eu queria fazer uma experiência com o seu bacon nessa noite. Tá tudo certo. Seu bacon, eu vou vendar os seus olhos. Vai dar tudo certo. No final sempre dá tudo certo. Mas confia. Não, eu vou dar um nó bem apertadinho, não, que eu não confio no Senhor. Mas é só para o Senhor ficar confortável com as suas mãos. Está muito apertado? Não, está ótimo. Não, está respirando? Ótimo, perfeito. Tá perfeito? Então pronto. Agora o senhor fica nessa posição aqui, eu acho que é melhor isso. Só um pouquinho, tá? Eu já volto. Só pegar um negocinho. Eu vou pedir para o senhor caminhar. Pode caminhar? Não, ainda não, só um pouquinho. Eu tô só arrumando aqui o seu caminho. E eu vou pedir para o senhor dar alguns passos e o senhor identificar se de repente o senhor está sentindo algo diferente nos teus pés. Então, dá um passinho, mais um passinho, mais um passinho,
Pronto, tá bom. O senhor sente que o senhor... Vamos virar aqui para todo mundo, para ficar mais bonito. O senhor sente que pisou no quê? Pode ser sincero. Como se fosse nas nuvens, assim, leve. Glória a Jesus. Ele falou que ele sentiu como se estivesse pisando nas nuvens. Mas assim, uma forma mais natural. Tipo, o Senhor quando pisou, o Senhor sentiu o que piso que era, se era um carpê, se era uma madeira, se era um piso cerâmico. Vamos fazer essa experiência de novo. Esquece do céu um pouquinho. E a gente vai dar uma caminhada natural agora. Então eu vou te ajudar, tá junto, não se preocupe que não vai cair. O Senhor, pronto, aqui. O Senhor, o que o Senhor sente do piso, do chão? Ele é o quê? Eu sinto que ele é um piso de madeira. O que eu sinto assim também é um pouco de medo por não estar enxergando. Um receio, um medo. Ele está falando que ele, na verdade, ele sente que tem um piso de madeira, mas é claro que ele está com um pouco de medo por não estar enxergando. Agora, sem tirar as vendas, a gente vai para um grande desafio, né? Que seria tirar o sapato. E mais ainda, né? Se tiver de meia, tem que tirar a meia também. Sério? O senhor pode fazer isso? Com os olhos vendados. É. E pode agachar. Pode agachar, mas eu seguro, o senhor não vai cair não. Tipo, de boa. Isso aí. Pronto. Tá tudo bem? Isso. Aqui. Pode tirar outro? Pode tirar outro. Eu vou ficar desse lado aqui, que se o senhor de repente vier para cá, tem a escada. Eu estou aqui do teu lado. Pronto. Agora era importante o senhor tirar a meia também. Eu já tampei meu nariz. E está tudo certo. Pronto. Uma meia. Isso. Ó. Não estou enxergando. Pois é, agora outra meia. Muito bem. Isso. Agora, o senhor vai virar aqui. Um pouquinho mais para cá. O senhor está sentindo um pouco diferente agora, esse piso? Isso, agora sinto mais o piso. Mais o piso. Contato com os pés do chão. Isso. Agora vamos dar uns passinhos. O senhor vai me falar. O senhor sentiu algo diferente. Pronto. O senhor sentiu algo diferente no piso? O que tem no piso? Eu sinto que tem um carpete no piso. Onde estou pisando. Tem um carpete no piso. Isso. Eu preciso mais atenção do senhor. Vamos virar aqui. Mais uma volta. A gente está bem sem pressa. Vamos lá. Passo devagarzinho e vai pensando onde eu estou pisando. Certo. Um pouquinho mais para cá. Aí. Isso. Vamos. Pode pisar. O senhor sentiu uma coisa diferente? Senti uma coisa diferente. Ah, sentiu, aleluia! Glória a Deus! O que o senhor sentiu? Eu senti como se tivesse umas folhas no chão aqui. Assim. Ele sentiu como se tivesse algumas folhas espalhadas no chão. Vamos ver aqui, seu bacon. Vamos ver. Olha onde o senhor pisou. Meu Deus do céu. Acertei, oxa. Parabéns. Uma salva de palmas de novo para o seu bacon. Obrigado, seu bacon. Glória a Jesus. Eu acho que fica muito fácil a gente entender essa dinâmica, né? Mas a gente tem que pensar, é claro, a partir de uma perspectiva espiritual nessa noite, daquilo que eu creio que o Senhor quer gravar nos nossos corações. Porque quando nós encontramos a presença de Deus nos nossos montes, nas nossas batalhas, nós vamos precisar, e isso vai ser decisivo para nós, estarmos também com os nossos pés sensíveis.
por que será que nós precisamos estar com os nossos pés sensíveis? Por que será que Deus está provocando isso em nós nessa noite, quando Ele já tem repartido da parte dEle, de formas diferentes, a mesma coisa? Todos nós estamos num lugar decisivo da nossa fé. Não é à toa que você está aqui nessa noite. Se eu pedisse para você que precisa de uma oração, para você entender qual é o passo que Deus está te chamando a dar, ou talvez como você vai dar esses passos, eu creio que a maioria de nós levantaria suas mãos. Mas vai precisar, ou ser preciso, nós termos uma sensibilidade nova na nossa caminhada. Nós vamos precisar entender que tudo isso que está acontecendo conosco também são formas de Deus ainda chamar a nossa atenção, mas mais do que isso, Ele falar para nós que esse mesmo lugar que tem nos deixado desconfortáveis, Ele está chamando de terra santa. O lugar das nossas batalhas é classificado por Deus aqui nessa história como uma terra santa. Por que é uma terra santa? Porque é um lugar que Deus está preparando e desejando se revelar para nós. Em todas as nossas lutas, seja qual for a sua batalha, entenda isso nessa noite da parte de Deus. Deus está querendo se revelar para você, talvez no momento mais difícil da sua vida, mas eu volto nesse ponto. Nós precisamos estar com os nossos pés sensíveis, para sermos vulneráveis à sua voz e entender aquilo que Ele está querendo falar conosco. Moisés, ele tira as suas sandálias, ele se prostra com o rosto em terra, e ele passa a enxergar o Senhor lutando as suas batalhas. Glória a Deus, igreja. Eu queria orar nessa noite a esse respeito. Nós precisamos receber uma sensibilidade nova nessa noite. Uma sensibilidade que vai fazer possível esse caminho que está diante de nós. Porque nós precisamos sensibilizar os nossos pés nessa hora, com reverência à presença do Senhor, entendendo a sua manifestação, entendendo finalmente que tantas coisas que eu estou passando, talvez muitas delas são coisas que Deus insistentemente está tentando chamar a tua atenção, a nossa atenção, para nós conhecermos a sua presença neste lugar. Fecha um pouquinho os teus olhos. Senhor, Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, Pai, mudar os nossos olhos de lugar, Deus. Nós queremos nessa noite, Deus, assim como essa história vai revelando para nós algo tão importante que precisou acontecer com aquele homem, mas que ele enxergou isso, Senhor. Ele de repente, tendo os seus olhos sendo alcançados por aquela batalha, por aquela situação, por aquele fogo, por algo que era inesperado diante dele. Mas Deus, ele consegue rapidamente discernir, Senhor, a sua presença no meio de tudo aquilo, Pai. Deus, como tantas outras batalhas que essa história vai mostrando para nós, que Moisés também vai enfrentando na sua vida, e em cada uma dessas batalhas, ele vai, Deus, descobrindo a sua presença. Ele vai encontrando o Senhor em cada uma das suas batalhas, mesmo quando ele lutou contra a sua insegurança, os seus medos, mesmo quando ele questionou a sua fé. Mas Deus, em meio a tudo isso, Ele te encontrou, Senhor. Mas Ele estava, Pai, com os seus pés sensibilizados, Pai. Ele já tinha
passado deste ponto, Pai, ele já tinha retirado as suas sandálias, ele já tinha reconhecido, Pai, que a sua presença, Deus, era uma condição única, Pai, para ele continuar, Senhor. E ele decidiu fazer isso. Ele decidiu tirar as suas sandálias e sentir aquela terra que era santa. Deus, será que nós estamos sentindo isso, Pai, nas nossas batalhas hoje? Deus, será que nós estamos sensíveis suficientemente, Pai, para, Deus, sentir que esses lugares que nós estamos pisando também é uma terra santa? Será que nós estamos também entendendo, Pai, que esses lugares que hoje nós estamos vivendo, Pai, são lugares para nós também te encontrarmos, Deus, termos as nossas experiências contigo? Pai, o que nós sabemos nessa noite, Deus, e isso, Pai, isso está muito claro para cada um de nós, é que o Senhor está nos chamando para dar alguns passos na nossa vida de fé, e nós queremos fazer isso da mesma forma que Moisés fez, Deus, reconhecendo este lugar como um lugar santo, uma terra santa, e retirando, Deus, também as nossas sandálias, Pai, reconhecendo a tua santidade diante de nós, Deus, reverentes, Pai, à tua presença, cientes, Deus, que existe um caminho à nossa frente, e nós não poderemos andar, Pai, sem a tua presença. Nós não poderemos, Deus, avançar, Pai, sem ter os nossos pés sentindo essa terra, Pai, reconhecendo, Deus, aqueles lugares que não são teus, Pai, que nós precisaremos nos desviar, Deus, que nós precisaremos afastar os nossos pés. Deus, nós clamamos nessa noite, Pai, por uma nova sensibilidade, Deus, uma nova sensibilidade, Deus, nos alcançando nessa noite. Fique em pé comigo, igreja, vamos orar sobre isso. Eu queria propor algo para você nessa noite. Você não vai precisar fazer isso fisicamente, mas você sabe como fazer isso diante do Senhor nessa hora. Eu queria que você, com os teus olhos fechados, agora pudesse sentir o lugar que você está agora pisando os seus pés. É claro que não é este lugar aqui físico, mas eu queria que você sentisse agora o lugar que talvez você pudesse classificar nessa noite como o lugar da sua batalha nessa noite, das suas crises, dos seus medos, das suas inseguranças. Pisa nesses lugares agora, sente este lugar agora. Porque o Senhor, Ele está querendo que você sinta essa terra de uma forma diferente nessa noite. Que o mesmo lugar, que é o lugar teu, das tuas batalhas, dos teus medos, das suas inseguranças, que esse mesmo lugar seja reconhecido por você agora, que esse é um lugar santo. Porque é um lugar que Deus está atraindo a tua atenção para Ele ter um encontro contigo, para você o conhecer, para você descobri-lo em meio desse fogo que você está vivendo nessa hora. Mas os teus pés, eles precisam tocar esse chão e discernir que tudo isso
é uma terra santa. Sente esse lugar agora. Qual é a tua batalha? Sente essa batalha agora como uma terra santa. Você está talvez vivendo dias de depressão. Sente agora este lugar como uma terra que é santa, que Deus está atraindo a tua atenção em meio a isso, para você ter um encontro com Ele. Por isso é santo este lugar. Os lugares onde Deus se manifesta são lugares santos, é terra santa. Se talvez hoje você está com medo, você se encontra em situações que talvez seria como um labirinto ou um caminho sem saída, sente este lugar agora como uma terra santa, porque é um lugar onde Deus quer e vai se manifestar para você. Se você tem sentido medo por doenças, por diagnósticos, pisa neste lugar agora e sente que Ele é uma terra santa. Se você está com medo com relação às suas finanças, quanto ao seu futuro, quanto às coisas que você precisa lidar, todas essas coisas que estão batendo a sua porta, pisa neste lugar agora e sente que este lugar é uma terra santa, porque o Senhor, Ele deseja se manifestar exatamente no lugar das suas batalhas. Deus, nós clamamos por uma sensibilidade, Deus, nessa noite, mas nós queremos dar esse passo, Senhor. Nós queremos dar esse passo, Deus, de retirar também os nossos calçados, de estarmos humildes diante da Tua presença, Deus, reverentes diante da Tua santidade, Pai. A nossa preocupação nessa hora será essa, Deus, retirar as nossas sandálias para nós podermos sentir esses lugares da forma que o Senhor, Pai, deseja que a gente, Pai, sinta como um lugar que é santo, como um lugar que foi preparado pelo Senhor para que nós tivéssemos experiências com a Tua voz, com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, Deus. Oh, Jesus. Enquanto você ouve essa música, coloca agora os teus pés sobre a situação que para você é a sua maior batalha neste momento. Porque eu creio que Deus vai mostrar essa situação de uma forma nova para você nessa hora. Mas você vai precisar fazer isso. Dê esse passo de fé nessa noite. Retire tudo aquilo que é natural, todo o teu entendimento natural, todas as tuas coisas que já talvez tivessem certezas, palavras, convicções a respeito dessa própria batalha. Decida retirar tudo isso nessa hora, para você sentir a presença de Deus agora, neste lugar, neste monte, para que o Senhor, Ele possa se manifestar também diante dos teus olhos nessa hora. Pisa neste lugar, pisa agora na tua maior batalha, mas pisa com os teus pés descalços. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver
e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém, amém, queridos. Eu sei que algumas pessoas aqui estão passando por algumas situações, e o Senhor colocava no meu coração que nós devemos orar, impor as nossas mãos, porque o Senhor quer se revelar nesses lugares de dor, de sofrimento, amém, de doença. Eu quero pedir que vocês cheguem aqui próximos da família da Kelly, da Tina, da Monique. Eu quero que alguém vá ali onde está a Mara também, por gentileza. Eu tenho aqui o Ulisses, meu cunhado. Eu quero pedir, vamos lá, irmãos, não vou ficar falando um por um. Vocês, não vou chamar nome, vamos lá, se vocês não forem lá eu chamo. Amém? Vamos procurar os irmãos. Se você sentir no seu coração, de repente não é nenhuma dessas pessoas que eu falei, você sentiu no seu coração sobre alguém específico, talvez aqui na igreja, aí perto de você, comece a colocar suas mãos sobre essas pessoas, e nós vamos declarar que esse vai ser o lugar santo. Esse vai ser o lugar onde o Senhor vai revelar mais da sua presença, onde será liberado um nível de crescimento ainda maior. Oh, nós vamos declarar que o Senhor se revelará de uma maneira como Ele ainda não se revelou. Começa a declarar isso, começa a orar, começa a pedir. Você que está orando, fique sensível à voz de Deus, porque Deus pode te usar para entregar alguma palavra específica, para colocar alguma chave na vida dessas pessoas através de você. Começa a declarar agora, começa a declarar agora. Senhor, derrama sobre nós, Pai, derrama sobre nós. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Oh, Jesus, fala conosco. Nós fortalecemos os nossos irmãos. Oh,
Oh, nós fortalecemos os nossos irmãos. Oh, Senhor, que os olhos sejam abertos, os ouvidos abertos, os pés sensíveis, Pai. Oh, Deus, os pés sensíveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto os músicos cantam, nós vamos orar e declarar. Amém? Se você talvez não está orando por alguém, ou você deseja uma oração, levanta a sua mão. Se você não precisa de uma oração, ore também por alguém. Caminhe por aqui, pela igreja, e ore por alguém.